Olá, olá, estamos ao vivo aqui, aparentemente tudo bem, né? Vamos ver aqui. Quem puder dar um hello no chat para eu poder saber. Nossa, eu fui tirar um negócio da frente que eu não estava conseguindo enxergar. Pronto. Agora acho que deu uma melhorada aqui. Boa noite, boa noite. Qualquer coisa me mandem mensagens. Como vocês sabem, a gente conversou sobre o primeiro episódio da série Hannibal, quando estreou, né? E hoje a gente vai continuar. Estamos fazendo a revisão dos episódios. Hoje nós iremos falar do episódio chamado Amuse-Bouche. Né, os episódios da série Hannibal eles são compostos de nomes de alimentos, né? Comidas, aberturas e tal. Vou deixar rolando aqui para vocês umas lives aqui, uns slides. Umas lives. Tava dando uma olhadinha, pesquisando aqui, né? Sobre o episódio que é dirigido pelo Michael Rymer, né? Roteiro do Jim Danger Gray. Esse episódio aqui, com esse nome interessante, né? A gente fica se perguntando o que é, né? Amuse-bouche, né? Diz que é um termo francês, né? Que significa algo como divertir as bocas, né? Uma espécie de petisco. Como é que eu acho que petisco não é uma boa expressão, né? É uma porção muito pequena assim que o chefe apresenta de um alimento assim que é para aguçar a imaginação, né? Diz que eles são servidos às vezes entre as refeições ou então no começo, né, e tal, né? Aqui vocês estão vendo aqui cenas do episódio, né? Como vocês estão vendo, realmente nesse episódio aqui aconteceu muita coisa interessante. A série já apresenta então para o espectador como é que vai ser, né? Os episódios que tem uma coisa de procedural, né? De coisas que se resolvem, outras não, né? Fazendo uma ligação narrativa também ao mesmo tempo, né? E se construindo ali entre os personagens, né? Também as ligações melhores. Só um momento, gente, que eu estou lendo aqui uma mensagem. Me deem feedback, tá, gente? Se tá dando para me escutar direitinho. Não gosto de ficar em silêncio, né? Quem faz podcast não está acostumado a ficar em silêncio, né? Mas vamos lá, minha gente. Esse episódio aqui, ele vai trazer alguns detalhes, né? Deixa eu tirar isso daqui. Ele vai trazer alguns detalhes sobre o que aconteceu no episódio anterior, né? Porque o encontro do Will Graham com Garrett Jacob Hobbs, né? Tá afetando muito ele, porque ele tá tendo pesadelos, né? E o próprio Jack Crawford, ele começa a perceber, né? Que ele tá devaneando, né? Eles vão na cabana do Hobbs, né? São cenas impressionantes. Você vê que tem vários chifres, né? De veados e tal. E o Will até comenta, fala, nossa, isso aqui parece, sei lá, um cenário, é uma ode à morte, né? Porque realmente é muito bicho morto ali, né? Tem um bicho que não tá nem estripado nem nada. É uma cabana rústica, né? E tal, uma cabana de caçador. E ali o Jack Crawford e o Will, muito mais o Jack Crawford, ele sugere, ele dá a entender que pode ser que a filha dele, ela esteja envolvida nos assassinatos, né? Então, realmente é um episódio que deixa algumas coisas assim subentendidas, né?
Realmente. Deve ter relação, falaram que não estão conseguindo comentar. Deve ter relação com esse modo escudo, gente. Eu não sei o que é. Eu deixo, né? Só um segundo, gente. Deixa eu ver se consigo alterar isso daí. Tem gente que não está conseguindo comentar porque recebi esse feedback, né? Gente. Não tem como ficar prestando atenção no chat tentando evoluir a pauta aqui. Então, vocês vão me desculpar, porque é bem complicado isso daqui. Eu não sei configurar direito. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Quem puder, comenta, ok? Tá certo. Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Então, como eu estava conversando com vocês, o Jack e o Will acabam tendo essas conversas. O Jack, ele fala assim, olha, que a filha do cara passava muito tempo com o pai, então tem possibilidade realmente dela estar envolvida, né? O Will acredita que não, né? Ele tem fé na visão que ele tem como profiler, né? De qualquer maneira, quando você vê mais para frente o Will voltar para a sala de aula, né? Porque ele dá aula, ele recebe uma salva de palmas, né? As pessoas estão todas batendo palmas, ele pede, por favor, para as pessoas não fazerem isso, né? E tal. Ele é um professor em quântico, né? E de qualquer maneira ele vai mostrando cenas do crime e tal, explicando como é que ele conseguiu pegar o assassino do episódio anterior, o Hobbs, né? Vai receber uma pessoa que ele gosta muito, que ele confia, e você repara que ele sorri quando essa pessoa se adentra no ambiente. Ele sorri muito pouco, esse personagem. O ator faz ele ser muito sisudo, né? Que é a Lana Bloom. A Lana, ela é uma colega, ao mesmo tempo uma amiga dele, isso é o que pode se dizer, que é uma amiga que ele é um cara muito introspectivo, mas é alguém que ele consegue ter uma certa liberdade para se abrir, né? E ela se adentra justamente para falar que o Jack tá ali prestes a conversar com ele e tal, porque o Jack está preocupado com as questões psicológicas. Ele acha que o Will precisa fazer avaliações psicológicas. Ele vai fazer com quem? Com Hannibal Lecter, né? Esse é o episódio que ele vai ter muito sobre essas cenas de análise, entendeu? Psicológica e de pessoas se cercando ao mesmo tempo, sabe? Como se o Lecter jogasse uma armadilha, o Will de vez em quando pegasse, às vezes não. Os diálogos são muito bons no episódio. E você tem ali, então, que é combinado que ele vai continuar sendo avaliado pelo Dr. Lecter, né? Que o Lecter precisa liberar, né, o Will, porque como ele teve um incidente, né? Se é que pode se chamar assim, um incidente com armas, né? Ele descarregou uma arma no cara para poder salvar a menina. Você vê que ele fica muito abalado, e na polícia, vocês devem ter visto isso nos filmes, né? Tem uma tendência a eles serem obrigados a, né, serem analisados para poder continuar a trabalhar, né? Eles têm que passar por psicólogos. Vamos ver aqui. De qualquer maneira, você vai ter então essa primeira avaliação formal do Hannibal com o Will, e que vai declarar ele totalmente funcional, né? E vai aprovar o retorno dele ao campo, né? Você vê que eles conseguem se envolver numa conversa muito franca, né, e tal. Ele fala sobre as suspeitas que o Jack levantou, né, da menina fazer parte. Então você vê que o Hannibal e o Will, e são cenas interessantes se você analisar a cena em si, porque sempre tem alguma coisa entre eles, seja uma mesa e tal, estão sentados assim, tem uma mesa ou tem uma, sei lá, algo sempre entre eles.
ou eles estão em níveis diferentes, o Will está logo acima na biblioteca, enquanto o Hannibal está logo abaixo conversando. Então tem uma tendência a eles visualmente serem separados por algo. Agora o episódio vai trazer uma coisa muito interessante, né, que a série é muito sobre isso, sobre um novo serial killer, né? Aqui a gente vai ter um novo assassino, porque os jovens, eu vou deixar rolando aqui para vocês as imagens aqui dos slides para vocês verem, né? Uma galerinha vai conseguir encontrar uns corpos que eles estão cobertos por cogumelos, né, meu? Então você vê que a equipe já está analisando, o Will vai chegar novamente a campo, e os corpos são vários corpos, né, totalmente cobertos por cogumelos, né, e quando o Will chegar, você já vê que eles vão estar todos o pessoal está retirando da terra, já tem toda uma equipe ali. Aquela equipe ali de análise dos cientistas, eles são pessoas engraçadas, né, você vê até que aquela personagem asiática, ela faz umas piadinhas, né, ela pergunta assim, e aí, tinha algum shiitake, né, que é aquele cogumelo comestível, né? Então você vê que são cenas dantescas, né? E a série ela vai muito bem quando essa questão toda de visual mesmo, né? De prótese e tal, maquiagem de terror, né? E a gente vai ter também, isso é bem legal poder comentar isso, porque vai dar pra gente falar sobre a encarnação desse mesmo personagem em outros tipos físicos, né, até de gênero, porque você vai ter aqui, nessa história, já com esse novo assassino, que está sendo investigado, uma personagem que ela é de um tabloide, né, chamada Fred Luntz. Se você recorda, né, dos filmes antigos, né, e tal, você lembra que a Fred Luntz, ela é uma personagem que ela foi interpretada por homens, né? Na verdade, não era Fred, com D-I-E, né? Era Fred, né? No filme de 86, O Caçador de Assassinos, né? No original Manhunter, era interpretado por um ator, gente, sensacional, que é o Stephen Lang. Stephen Lang, quem lembra, né? Do Avatar, né? Ele era o vilão do Avatar, aquele cara lá, o general, o coronel, sei lá, fodão, né? Depois tem aquele Homem das Sombras, né? Ele é um ator com uma aparência muito interessante e está aí até hoje, né? Trabalhando. E no filme de 2002, Dragão Vermelho, foi interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, né? O já falecido Philip Seymour Hoffman, em uma cena que, ai, se vocês lembram, hein? Aquela cadeira, né? Então era terrível, né? E aqui é uma mulher, né? Uma atriz que ela interpreta muito bem e ela consegue fazer a gente, espectador, sentir raiva dela, porque ela é muito ardilosa, né? Ela é muito esperta, e aqui você vê que ela tá dando um baile, né? Porque o que está acontecendo? Ela já está ali investigando, conversando com os policiais, sondando, falando que é a mãe de dos meninos que encontrou os corpos, né? E o policial vai dando satisfações e tal. E você vê que ela tá ali só fotografando, só na moita ali, enfiando aquelas câmeras antigas até, né? Enfiando no bolso e tal. E depois ela já tá também montando, né? No computador dela, como é que ela vai apresentar no tabloide. E a gente chama de tabloide porque é aqueles jornais... aí no caso é um blog, né? Sensacionalista, né? E tal. É titlecrime.com o nome, né? E até naquela cena que o Will e o Jack estavam analisando na cabana, eles encontraram também um fio de cabelo vermelho, né? Aí depois você vai ver a personagem chegar com aqueles longos cabelos enrolados e vermelhos, né? E nessa cena também você vê que o Will, ele não percebe, aliás, ele percebe que ele não está curado desse trauma, né? Tanto que quando ele está tentando fazer aquele esquema que ele faz de analisar a cena do crime, tentar refazer os passos do assassino, ele acaba não conseguindo porque ele vê o cara que ele matou, o Hobbs, né? Em uma das covas. Esse episódio ele vai tratar sobre uma coisa que a gente até conversou
quando falamos de The Last of Us, né? Eu lembro que eu mencionei justamente esse episódio aqui, para quem vai recordar, que tem uma coisa do assassino, ele acreditar que isso é uma coisa mais para frente, mas eu vou trazer agora, que o fato das pessoas estarem ali plantadas em terra, cobertas por cogumelos, no caso aqui, os cogumelos e tal, cria uma espécie de rede de informações, de comunicação e tal, e que ele acredita que os seres humanos, eles conseguem, os vivos, se conectar aos mortos através dessa espécie de plantação, né? Uma parada bem louca assim. Inclusive o nome do cara que vai aparecer aqui, o nome do assassino, deixa eu até dar uma olhada aqui. O nome do assassino, ele é o... Cadê? Pera aí. Só um segundo, gente. É Eldon Stamets, né, o nome do assassino. Que é... No caso aqui, você vê que é uma homenagem que o cara que escreveu o roteirista, né? E o próprio Brian Fuller homenageiam, né? Um cara que ele era realmente um micologista importante, que era um cara que ele fazia análise de fungos, né? Então você vê, até ele diz que ele no Star Trek Discovery ele também bota um personagem chamado Paul Stamets, que também é um micologista em homenagem a esse pesquisador aqui. Então esse assassino aqui que eles vão analisar é um cara que o Will vai levantar isso, né? E tal, que ele é um cara que ele coloca as vítimas em coma, né? E eles ficam tentando entender como é que ele faz isso. E o cara, você descobre que o cara é um farmacêutico, né? Ele faz uma alteração nos remédios das pessoas, né? Acaba afetando, como ele tem acesso ao endereço e tudo, né? Você vê que lá os farmacêuticos, eles têm acesso ao endereço, tem todos os dados, né, do cliente nas farmácias, né? Mas isso aí é uma parte do episódio, né? O que eu acho interessante de comentar é justamente essa personagem aqui. Claro, o crime também é legal, mas esse lance dessa Fred Londes, ela é interessante porque ela é uma personagem que eu acho que desenvolveram muito bem. Acho que essa atriz está muito bem fazendo esse papel, porque ela é muito insidiosa, né, meu? Você vê que claro, vão descobrir, vão chegar nela, vão prender ela de maneira até bem autoritária, né? Vão entrar com tudo no quarto dela e prender ela com algemas e o caramba, né? E você vê que ela dá a entender, pela conversa que ela tem com o policial mais pra frente, que ela já estava envolvida já com outros policiais e que ela prejudicava a carreira de outros policiais, os caras perdiam emprego. E porque o cara vai pedir satisfação para ela, né? O cara que estava conversando com ela fala: pô, eu fui afastado por causa de você, porque me viram conversando contigo na cena do crime, porque ela publicou um tabloide onde ela falou que, olha, agora a polícia está contratando o serial killer, aí colocou a foto do Will, né? Ou seja, como se o Will fosse um serial killer. Então é uma sacanagem, né, que estão fazendo, né? E é interessante também que você vai ter, claro, sempre tem pratos, né? Se não é o Hannibal comendo sozinho, ele está comendo com alguém, ele gosta muito de servir. Aqui vai ter também um prato muito bonito, né? Que é uma espécie de lombo com um molho assim com frutas vermelhas, né? Que ele está servindo para quem? Para o Jack Crawford, que foi lá sondar o Hannibal, porque o Hannibal está atendendo o Will, e ao mesmo tempo que ele está tentando sondar o Hannibal está tentando sondar ele também, entendeu? Bem esperto, né? E as pessoas falam aqui que esse prato foi porco, né? Que ele serviu, né? Lombo de porco. Que é um prato que o sabor, é o que dizem, né? Tem a ver com o sabor da carne humana, né? Por isso que foi escolhido esse prato especificamente, o que é uma coisa tenebrosa, né? O Will tá tendo vários pesadelos, né? Você vê que ele vai ter uma conversa com a Lana, onde ela tá sensibilizada pela situação dele, né? Ele tá indo dormir no hospital, aonde ficou a filha do cara lá, que ela tá em coma, né? Toda entubada.
E quando ela está se aproximando, eu acho que é uma cena muito bem feita, né? Para quem for assistir depois. Está disponível, viu, a série na Amazon Prime. Na hora que a Lana está se aproximando e você escuta o barulho dos saltos dela, ao mesmo tempo você escuta cascos, né? E aí você vê aquele enorme, gigantesco cervo, que ele é uma figura assombrosa, né? E tal, né? Ele está virando a esquina do corredor assim. E aí depois já entra a Lana mostra ela tirando os saltos, né? Porque está percebendo que estava incomodando o barulho. E ela tenta conversar com ele, né? Ela fala assim, poxa, Will, você acha que foi um ganho, né? Foi uma coisa boa você ter conseguido salvá-la, né? O que ela representa para você? Ela é a filha que você nunca teve, né? Ele se sente responsável porque ele matou o pai dela, né? O pai matou a mãe, né? E depois ele descarregou a arma em cima do pai dela. Aí ele fala das desconfianças que o Jack levantou referente a ela, né? E tal. E eles têm uma conversa e você percebe que junto a ela ele consegue relaxar um pouco em alguns momentos, né? Tanto que a primeira vez que eu assisti essa série, eu pensei que ia ter uma relação amorosa entre eles, algo do gênero, né? Mas aparentemente o Will nunca consegue em nenhum momento ter essa espécie de relação com ela, pelo que eu me recorde, né? Então você vê que o episódio aqui ele vai focar muito nesses diálogos aí, aonde o Hannibal está querendo analisar o Will, o Will está tentando analisar o Hannibal, que está, claro, dobrando todo mundo, né? Muito esperto. E, claro, está, inclusive, tentando analisar o próprio Jack Crawford, que percebe isso. Esse assassino aqui ele vai ser pego, né? Porque eles vão conseguir levantar. Afinal de contas, as vítimas, né, vai ser apontado ali que justamente onde essas vítimas estavam pegando seus remédios e tal, tinham relação com esse farmacêutico que passou por várias farmácias, ficava o tempo todo mudando de farmácias, e eles falam, né, que como já foi encontrado esse jardim, entre aspas, dele, que ele vai agora fazer um outro jardim. Não à toa, a gente está vendo uma moça chegar lá e ela chega e pede o remédio, você vê que ele troca o remédio, né, já está aprontando as presepadas dele lá, né, o farmacêutico. Só que enquanto isso já está chegando o FBI lá com toda a carga, né, toda a força lá e tal, né, cercando o cara, bem na farmácia que o cara trabalha, só que o cara é muito esperto e vai ser a culpa justamente, né, dessa repórter, né, da Fred Lounds, porque ela vai revelar, né, e tal, no tabloide, e o cara vai ler e vai fugir, né, e tal, e depois vai ter uma cena que ele inclusive vai confrontar a Fred Lounds para saber mais sobre o Will, né, quem importa para o Will, quem é a pessoa importante para o Will, vai matar o policial que foi lá tomar satisfação com ela. Uma cena bem triste, dá muita pena do cara, né, meu? E você vê que ela mesma, ela tá chocada, mas eu não sei se ela tá sentida pelo que aconteceu, né? Ela é uma personagem que eu acho que ela tem várias camadas, acho bem legal. E quando esse cara, eles acabam descobrindo, conversando com a Fred Lounds, que esse assassino, esse serial killer, ele quer ir atrás da menina, né, acho que é a Alana, não, a Alana é o nome deixa eu ver, é isso mesmo, espera só um pouquinho, Abigail, pronto, o nome da menina, filha do assassino é Abigail, né, e você vê que ele vai atrás da Abigail porque ele tem intenção de fazer a mesma coisa com a Abigail para meio que tentar ajudar o Will a se conectar melhor com ela. Ele é um cara totalmente louco, lunático, né? E ele explica isso pro Will na hora que o Will consegue chegar nele, né? Só que o Will consegue chegar a tempo, dá um tiro no ombro dele, não mata ele, e ele fica lá tentando conversar e depois você vai ter uma cena, inclusive, do Will conversando com o Hannibal, que é assim que vai fechar o episódio, né? Deixa eu ver em quanto tempo estamos aqui, né? Tá esquisita aqui, é porque eu tô fazendo pelo OBS dessa vez.
Então você tem aqui no final do episódio, praticamente, né, o Will conversando com o Hannibal, né? Porque como teve novamente disparos, etc., né? Você vê que eles estão se... Tem uma conversa, inclusive sobre Deus, né? O quanto Deus pode ser cruel e arbitrário, né? Então, quando eles estão conversando, ele desabafa para o Hannibal e fala, olha, eu senti vontade de matá-lo, né? Então ele fala que resistiu a essa ideia de matar o cara, deu um tiro no ombro do cara, entregou para a polícia, né? E o Hannibal fala sobre isso, né? Sobre a questão divina, justamente. E, ele faz uma exemplificação, fala assim, olha, o teto de uma igreja caiu sobre 53 fiéis, né? E o que Deus sentiu em relação àquilo, né? E o Hannibal fala que sentiu poder, né? Então, é um episódio que ele termina com essa nota muito, né, dúbia, né? Porque você vê que ao mesmo tempo que o Will está conseguindo confiar mais no Hannibal e falar para ele o que ele sente, o Hannibal está ali inteligentemente sondando a todos, né? E tal. Então é bem interessante o que acontece no episódio nesse sentido, né? Gostei muito deles terem trocado a personagem, colocaram uma mulher dessa vez, né? Não apareceu ainda a esposa do Jack, que é uma atriz maravilhosa. E, cara, é muito legal, né? Algumas coisas que simplesmente são colocadas em diálogos e você pode analisar, porque você vê que o Will, ele fala assim, olha, que ele deixou a academia porque não aguentava ficar, né, ir a campo, atirar e tal. E você vê que... eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo que tem uma longa disputa aí por direitos autorais, né? Por exemplo, nunca vai rolar, gente, uma série sobre a Clarice Starling. Não vai rolar por direitos autorais, né? Parece que... Eu até estava lendo um texto, né? É tipo coisa de super-herói mesmo. Eles só podem falar do Will, entendeu? Junto com o Lecter e direitos autorais, né, de uma certa empresa, e a Clarice só pode, né? Tanto que teve uma série recentemente, né? Vocês viram, né? Eu só vi uns 2 episódios, né? Chamada Clarice também. Que você vai ver que nessa série não tem coisas que são relacionadas ao Will, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, talvez no próximo episódio, né? Então, tem questões legais envolvidas aí. Então, acho que essa tão sonhada continuação sobre a Clarice, né? Introduzindo a Clarice, não vai rolar, porque a Clarice é uma personagem que vai aparecer nessa série, que ela não tem o nome de Clarice, veja bem, né? E tal, né? Mas ela é colocada ali meio para explicar, né? Tanto que quando o Jack e o Hannibal estão conversando, o Jack fala que já perdeu um agente, né? Então, tem relação com isso daí, né? Você vê que a série, ela construiu uma outra espécie de relação do Jack com uma outra personagem também. E acho que é isso, né? Deixa eu ver, tô dando uma olhadinha aqui, né? Então, é um episódio, claro, né? Que excepcional na questão de visual, né? São cenas ao mesmo tempo aberrantes, né? Mas são muito bonitas também, então é interessante, né? Deixa eu ver isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não estou conseguindo acessar o chat. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é alguma configuração. Deixa eu ver se eu desligo aqui, gente. Devido à rolagem, olha lá. Não sei não, gente fina. Não sei o que aconteceu. Não estou conseguindo acessar o chat. Infelizmente, dessa vez não está rolando. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gente, depois que eu vou ler o chat de vocês aí. Depois você me passem um feedback aí nos comentários e tal, que eu prometo que depois eu, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Eu conversei um pouquinho então com vocês sobre a Muse Bush, um episódio muito legal da série, assim, cenas muito interessantes.
E acho que dá para, né, dá para ver juntos. Aí eu vou bolar como é que dá para fazer esse esquema de watch party, né, que tem como assistir junto, né, quem sabe parar, conversar um pouco, né? Se vocês tiverem Amazon Prime, deem um toque para mim aí, porque quando tem Amazon Prime dá para fazer essa parada pela Amazon Prime, né? Juntos e tal, e assistir, comentar. Quem curtir, né, falar sobre essa série. Eu adoro fazer revisão, né? E como Hannibal é uma das séries que eu mais gosto, achei legal, interessante poder fazer a revisão. É isso, gente? Né? Então hoje eu fiquei totalmente, não sei o que deu aqui nesse chat aqui, qual foi o pau que deu aqui. Se você escrever alguma coisa, não consegui ler, porque eu tô pelo OBS, da outra vez eu estava pelo Prism, né? Aqui não sei o que aconteceu. Pelo OBS. Ó, apareceu, ó, oi. Olá, Oliver, oi. Agora que eu vi. Pode ser que apareceu só agora, desculpa. Então é isso, gente. Então eu vou terminando aqui, pedindo para vocês, quem puder, claro, né? Clica aí no apoio, tá? Junto ao canal tem lá, apoia a gente, tem os links dos podcasts que a gente grava, tem o link da nossa campanha, tá? Que a gente está fazendo uma campanha para poder melhorar equipamento. Estamos pensando talvez até em montar um PC, talvez, né? Estou recebendo sugestões muito boas relacionadas a isso. E clica aí no link aí que você tem acesso aos podcasts. Para quem não me conhece, né? Vou me apresentar. Eu sou Angélica e eu estou fazendo um podcast bem longevo, bem antigo, mais de 13 anos de podcast. Vamos para 14 anos esse ano, né? E a gente fala de cinema alternativo, a gente fala de séries clássicas, a gente fala de Game of Thrones, já falamos, né? Falamos agora atualmente sobre The Twilight Zone, que é uma série que ela é uma série que muitos filmes beberam muito de The Twilight Zone, a gente faz essas relações, né? E quinta-feira agora a gente vai estrear uma dinâmica aqui na Twitch que a gente chamou de Caô Crimes, né? Que é a gente contar uma história sobre crime que não seja real e tal. Tem algumas maneiras que a gente vai utilizar para isso, um sorteio de arma, local do crime e tal. É uma parada bem humorada, então quem quiser participar, participe no chat. Eu vou tentar ver como é que eu posso configurar isso daí, tá certo? Eu gosto muito de poder interagir com o público, então, opa, boa noite. Me desculpe, gente, quem comentou no chat, tava com alguma configuração aqui, acho que escudo, sei lá, que não tava conseguindo ver nada aqui. Depois alguém me explica como é que funciona isso. E, gente, é isso então, tá? Então, na quinta-feira eu volto, nesse mesmo horário, para a gente poder falar sobre, né, o True Crimes, só que não, né? Caô Crimes. E terça-feira que vem a gente vem conversando sobre mais um episódio aqui, né? Eu estou aprendendo fazendo, então se por acaso uma hora ou outra não dá muito certo, vocês me desculpem, tá? Tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou aprendendo a mexer com isso daqui como eu tive que aprender a mexer com podcast, né? Também ninguém me ensinou, né? Minto, muita gente ensinou também, né? A gente vai ver no tutorial, né? Então, mas assim, obrigada para quem está aqui. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, tá? É só procurar Masmorra Cine. E acessa aí o link aí, tá? O Linktree, tem todos os links da gente. Se você puder, apoia a gente, tá? O nosso Pix, que a gente está juntando uma graninha para poder trocar de equipamento, comprar computador, comprar notebook. É apoiomasmorra@gmail.com, tá certo? E quem chegar no final aqui, chegou depois, assiste do começo, tá bom? E vamos combinar de fazer uma watch party, de repente, watch party, não sei como é que se pronuncia isso, que aí a gente assiste episódio junto e vai comentando. Vocês topam? Se vocês toparem, eu vou tentar, vou ver como é que... com fome para o próximo episódio, né, Marcos? Vou ver como é que faz aqui direitinho
E aí a gente assiste e comenta junto, vocês comentam no chat. Vamos chegar a um ponto aqui que eu vou saber, né, como é que se faz isso aqui tudo direitinho, tá? Estamos aprendendo e fazendo. Então, obrigada para quem tiver paciência. E quem está acompanhando a gente chegou aqui porque eu avisei nas redes sociais. Obrigada também. Siga, tá? Siga o nosso canal aqui para que eu possa conseguir chegar a 50 seguidores, tá bom? Vou deixar um beijo para vocês bem gostoso, bem apertado, um abraço bem apertado e quinta-feira estamos aí de novo, tá bom? Falou, beijinho, tchau, tchau.